Obrigada pelo convite e pela confiança, né? Então, eu fui incumbida de introduzir o primeiro fragmento, né, da Voz do Silêncio. E essa é uma tradução da Blavatsky, da Madame Blavatsky, de um texto mais antigo que se chama O Livro dos Preceitos de Ouro. Esse livro contém a essência dos ensinamentos budistas tibetanos. Ela inicia essa empreitada, além de outras atribuições, ela foi convocada em 1870 a traduzir esse livro, diretamente do Senzar, que é a língua sacerdotal no Tibete. Então, ela traduziu do Senzar para o inglês diretamente, né? E esse livro, ele também faz parte da mesma série, o Livro dos Preceitos de Ouro faz parte da mesma série do livro de Dzyan, né? Das Instâncias de Dzyan, que originaram a doutrina secreta, né? Então, basicamente, esse primeiro fragmento, né, até onde eu vou apresentar, ele fala simbolicamente de 3 etapas para o processo de iluminação ou de autorrealização, ou o processo pelo qual nos tornamos um com o universo, né? E eu escolhi, e essas 3 salas simbolicamente seriam a primeira sala, ou seja, a primeira etapa, que seria a etapa chamada a etapa da ignorância. A segunda seria a etapa do aprendizado, e a terceira etapa, ou a terceira sala, seria a sala da sabedoria. Então, transpostas essas 3 etapas, né, o indivíduo completaria a sua jornada, né, como humano, o seu aprendizado como humano. Tá? Eu escolhi a tradução do Fernando Pessoa e me chamou a atenção no início do livro, desse livro dele, porque fala-se dele, né? O texto inicia falando dele, do Fernando Pessoa, como poeta e como ocultista. E me chamou muito a atenção um trecho que fala sobre as fontes, né? As fontes de criação poética e ocultista do Fernando Pessoa. Me chamou a atenção porque este é um assunto que vai se desenvolver durante todo o primeiro fragmento, né? Então, quais seriam as fontes de criação? Elas estariam enraizadas nas profundezas do inconsciente coletivo. Então, isso me chamou a atenção e eu fiquei pensando assim, o que seria o inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo seria aquele manancial de sabedoria e conhecimento que é comum a toda a humanidade, né? E que toda a sabedoria que está nesse inconsciente coletivo, ela estaria em forma de arquétipos. E esses arquétipos estariam armazenados em planos muito sutis, ou seja, o plano da mente universal. Então, eu fiz essa relação com o inconsciente coletivo e a mente universal, como essas fontes de sabedoria. E quando ele fala dessas fontes a respeito do Fernando Pessoa, ele traz uma citação muito linda, que é uma citação do Jung sobre a criação poética, né, que eu vou ler ali para vocês. A experiência poética autêntica aflora de regiões profundas da alma, salutares e benéficas, pré-existentes à segregação das consciências individuais, e que, a partir desse regaço coletivo, seguiram seus passos dolorosos.
brota dessas regiões onde todos os seres vibram ainda em uníssono e onde, consequentemente, a sensibilidade e a ação do indivíduo valem para toda a humanidade. Então, eu fiz questão de começar pela fonte. E agora, então, eu vou falar sobre o primeiro parágrafo do fragmento, que já é uma advertência, né? Então, começa assim. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos id inferiores. Então, id ou sid seriam os poderes. Né? À medida em que nós vamos avançando no caminho e controlamos mente e corpo, nós começamos a adquirir poderes. Né? Então, a advertência é para o perigo dos poderes. Né? E fala-se em poderes inferiores, ligados à personalidade, e os poderes superiores, ligados ao desenvolvimento espiritual. Segundo parágrafo. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, terá de aprender a natureza de Dharana. Eu me detive numa palavra porque eu achei extremamente importante. Aquele que quiser ouvir a voz de nada. Né? O que seria esse nada? O que seria o vazio? O que seria ouvir a voz do vazio? Né? Então, na visão oriental, o vazio é essa realidade subjacente a todos os fenômenos. É a potência de vida de todo o universo manifesto. Né? Então, seria esse campo unificado do qual emergem todos os fenômenos. Para os hinduístas, ele se chama Brahman. Para os budistas, Sunyata. E para os taoístas, ele se chama Tao. E Tao literalmente significa o caminho. Então, eu achei interessante porque este vazio, ele é o começo, o fim, mas ele é também o caminho. Eu trouxe, para a gente pensar também, eu trouxe uma Upanishad, para a gente pensar um pouco nessa ideia de vazio. Brahman é vida, Brahman é alegria, Brahman é o vazio. A alegria, na verdade, é o mesmo que vazio. O vazio, na verdade, é o mesmo que alegria. Tranquilo, deixe que alguém o adore, como aquilo de onde veio, como aquilo no qual se dissolverá, como aquilo no qual respira. E eu trouxe uma história muito bonita, que me chamou também muito a atenção nas minhas leituras, para falar dessa potência do nada, dessa voz que um dia ouviremos, que é a história de uma flor de lótus. Em 1920, um botânico japonês chamado Ishiro Oga encontrou no leito seco de um lago da Manchúria um punhado de sementes de lótus. E ao examinar essas sementes, ele e mais outros cientistas na Ásia e também na Europa e nos Estados Unidos, ele distribuiu essas sementes. Eles chegaram à conclusão que essas sementes tinham 50 mil anos. Em 1950, 30 anos depois, 2 dessas sementes foram enviadas para os Estados Unidos, para Washington, para os jardins aquáticos.
e ficaram sob a responsabilidade do patologista botânico Horace Wester. Ele cuidadosamente limou essas sementes, porque elas são extremamente duras, acondicionou em potes de barro e colocou numa estufa até o final do inverno. Quando o inverno terminou, elas foram transferidas para os jardins aquáticos fora, né, para os aquários ao ar livre. E um ano depois, elas floresceram. Então, elas ostentaram flores de 18 centímetros com 16 pétalas brancas. Então, 50.031 anos depois, as sementes floresceram. Então, eu achei essa história extremamente emocionante para ilustrar o que é a potência desse vazio subjacente a toda a criação, né? O que seria esse absoluto dentro de cada átomo, né? E voltando para o nosso segundo parágrafo, né, que seria ouvir a voz do nada e compreendê-la. Para isso é preciso aprender a natureza de Dharana. Dharana é a concentração. Então aqui agora começa-se a falar nos passos, né, do caminho. E a concentração é um deles. Tá? Terceiro. Junto com esses passos vem o seguinte conselho. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno procurar o rajar dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. A mente é a grande assassina do real, que o discípulo mate o assassino. Aqui, o que é mais ou menos óbvio que está se colocando, mas eu complementei, que ao se tornar indiferente aos objetos da percepção, o discípulo deve encontrar aquele que comanda os sentidos, que produz pensamento, que desperta as ilusões e que mata a realidade, né? E este seria a mente. Mas, paradoxalmente, não se deve confrontar a mente, né? Pois isso criaria ainda mais tensão. Seguindo. Porque quando para si mesmo a sua própria forma parece real, como o parecem ao acordar todas as formas que ele vê em sonhos, quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o som interior que mata o exterior. Então e só então abandonará ele as regiões de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Aqui eu trouxe para apresentar para vocês, né, 3 práticas ou 3 caminhos para esse processo, tá? Então, assim, seria o caminho do yoga, o caminho da meditação zen e o caminho das artes marciais, né? Existem vários caminhos, né? A gente poderia dizer que para cada ser humano existe um caminho. Mas eu trouxe aqui 3 exemplos, né? O primeiro, que é o caminho do Raja Yoga, que foi sistematizado nos Yoga Sutras de Patanjali, ele tem 8 partes, né? Eu vou passar rapidamente pelas 8 partes para a gente entender quais seriam as etapas de um processo de autorrealização, tá? A primeira etapa do Raja Yoga seria denominada Yama. O que seria Yama? Seriam os 5 preceitos: não violência, verdade, honestidade, não desvirtuar a sexualidade e o desapego.
Então, esses são os preceitos iniciais para o praticante. Segundo, niyama, ou as observâncias, ou procedimentos ou atitudes que o praticante precisa ter. Purificação, contentamento, austeridade. A austeridade seria o esforço sobre si próprio, o estudo de si próprio e da metafísica do yoga. E a consagração a Ishvara. Ishvara seria um modelo de perfeição. E com isso, né, com essas observâncias, dominariam-se os 5 órgãos da percepção: olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, responsáveis pelos 5 sentidos. A terceira parte do Raja Yoga seria o asana. O que são os asanas? Os asanas são as posições corporais que precisam ser realizadas sem esforço. São posições firmes e confortáveis, né? E quando se consegue a estabilidade e a flexibilidade sem esforço, automaticamente os sentidos são mantidos sob controle. Tá? Quarta parte seria o pranayama. Pranayama é o controle sobre a expansão e o ritmo respiratório, né? Inspiração, expiração e retenção. Quinta parte seria o pratyahara. O que seria pratyahara? Seria a retração, o recolhimento dos sentidos que libera a atividade sensorial do domínio das imagens externas, né? Então, essas etapas, né, a asana, que seriam as posições corporais, pranayama, respiração, e pratyahara, recolhimento da percepção, juntas dão a infraestrutura mental e física ao praticante. Para quê? Para ele receber esse fluxo de energia que vem da meditação e também para suportar as transformações decorrentes do processo, né? Que seria o despertar da Kundalini. Sexta etapa seria Dharana. Dharana é a concentração, que a gente falou antes, né? Um pouquinho antes, que seria a concentração ou a unidirecionalidade da consciência num único objeto de meditação. Sétima etapa, Dhyana, ou a meditação propriamente dita, né? Então, quando se dissolve o fluxo do pensamento, né? E resultado espontâneo da concentração. E aqui, a oitava etapa seria a etapa da iluminação, né? Um estado de supraconsciência, né? Alcançado com a meditação. Então, essa seria o caminho do yoga. O caminho do Zen, da meditação Zen, é um pouquinho diferente, porque ele propõe a atenção plena, né? Então, além da percepção não sensorial da realidade, o praticante percebe tudo ao redor. Percebe todas as imagens e todas as impressões e todos os sons do ambiente, mas essas imagens não são nem analisadas nem interpretadas, né? Então, seria a atenção plena, dentro e fora. E eu até trouxe aqui um trecho de um mestre Zen, Yasutani Roshi, que descreve a prática do Shikantaza. O Shikantaza é a meditação Zen, que é muito lindo também a maneira como ele descreve. O Shikantaza é um estado intensificado de percepção concentrada, na qual o indivíduo não se encontra nem tenso nem apressado, e muito menos indolente. Imaginemos que você esteja empenhado num duelo de espada, à maneira daqueles que se verificam no Japão antigo. Enquanto você encara o seu oponente, você se mantém incessantemente atento, firme e preparado. Se você relaxasse a vigilância por um único momento, poderia ser atingido de imediato. Em torno dos lutadores se reúne uma multidão. Como você não é cego, a vê com o canto dos olhos. Como não é surdo, você ouve.
Isso, contudo, não afasta a sua mente, nem a transfere do duelo para as impressões sensoriais. E é interessante aqui pensar que no Oriente, principalmente no Japão, o Zen budismo influenciou muito a tradição dos samurais. Tanto que a tradição Zen e os samurais deram origem ao que se denomina Bushido, que é o caminho do guerreiro. E surgiu daí uma arte marcial com espada, aonde o espadachim alcança a sua máxima percepção espiritual. Ele alcança a percepção espiritual, chega à perfeição com essa arte marcial. Então, aqui foram apresentadas os 3 caminhos, né? Espero que tenha... A Tirza já levantou a mão lá, eu vou ter que pular um pedaço aqui. Eu passei ainda mais 5, entendeu? Mais 5. Então, mais 5, tá. Então, basicamente, né, seria essa a nossa, né, a nossa sequência, que basicamente é um espelhamento, né, essas 3 sugestões de caminho poderiam ser um espelhamento para essa primeira etapa, né? Até que eu tenho uma outra história bem bonitinha para contar para vocês aqui, que eu só para finalizar. Aqui. Tá? Que seria o conhecimento quando se alcança, a partir das práticas, o conhecimento tanto da personalidade quanto da não personalidade, quanto da personalidade parcial, que seria o ego, quanto da personalidade total. Né? E quando se chega a esse momento, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce nem morre, mas é o A1, através das eras eternas. E aqui fala-se no pássaro Kalahansa, comparado ao A1. E fala-se em descansar sob as asas do pássaro Kalahansa, que é a ave da vida, que é comparada ao A1. Então, ave Kalahansa e A1 seriam a mesma coisa. Então, fala-se primeiro em cavalgar a ave e segundo em descansar sob as asas da ave. Né? E eu pensei que cavalgar seria a única forma de ver a realidade sob um ponto de vista elevado. E eu trouxe, para finalizar e para ilustrar esse ponto de vista elevado, um exemplo de um jardim do templo Zen em Ryoan-ji, em Kyoto. Esse jardim foi construído, ele tem quase 300 metros quadrados, e ele foi construído com 15 pedras, né, que seriam conjuntos de pedras, que ao todo formariam 15 pedras, e ele foi construído para ser visto da varanda da residência do abade, do monastério. E você, de qualquer ponto de vista que se olhe esse jardim, nunca é possível ver as 15 pedras. Sempre serão vistas 14 pedras. E dizem que você só verá as 15 pedras depois da iluminação. Né? E aí a iluminação seria esse ponto de vista superior ou de cima, porque se você, né, estiver planando sobre um drone, por exemplo, você vai conseguir ver assim, as 15 pedras. Né? Então eu trouxe para a gente olhar o jardim. Né? Esse é o local para que ele seja visto. E é isso, muito obrigada. Termino com o Jardim Zen